A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías capítulo 32. Como sempre, farei a leitura do capítulo e conforme a direção do Espírito Santo, é o que o Senhor tocar ao meu coração, eu estarei comentando aqui. Então vamos lá. Verso 1. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Esse do versículo 1 ao 6, a gente pode ver que haverá um rei, que ele governará, ele reinará com justiça. Esse rei é o nosso Deus, Cristo Jesus, ele reinará com justiça. Nesse tempo, ele será como esconderijo contra o vento, como refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Será a sombra, do calor. Os olhos dos que o veem não olharão para trás, olharão para ele, para frente. Os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. Eles entenderão, serão abertos. Aqueles que são loucos, eles que se chamavam de nobres, aqueles que avarento, ele não vai mais poder ser chamado de generoso. As coisas estarão claras, estarão na luz. O que é bom será conhecido como bom, e o que é mal será conhecido como mal. As coisas não mais serão enganadas, não mais haverá engano, não mais chamará de bom, de doce aquilo que é amargo. Nesse tempo em que o nosso Senhor reinar com justiça sobre toda a terra. Verso 7. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Veja, o instrumento dos avarentos, daqueles que são maus, ele maquina, ele planeja, ele cria, ele faz aquilo que é para destruir aqueles que são mansos. Mas o nobre, versículo 8, mas o nobre, ele projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Nós conhecemos aquele que é nobre, aquele que é bom e aquele que é mau, avarento, aquele que pratica a maldade, pelo fruto. Nós devemos observar a pessoa que a gente quer conhecer, saber se é uma pessoa boa ou não, pelas ações, pelo que ela faz. O fruto diz, a palavra de Deus diz que o fruto que a árvore dá, se dá para saber do que ela é feita. Então não pode uma árvore boa dar maus frutos e não pode uma árvore má dar bons frutos. Se queremos conhecer, da pessoa, saber quem ela é, precisamos observar as ações, as obras, o que ela tem plantado na vida, o que ela tem feito da vida dela. No verso 9 diz assim:
Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Essa palavra está dizendo, olha, no verso 9 e 10. Vocês mulheres, né, que estão seguras, que ouçam a voz do profeta. E o profeta Isaías falou: ouçam a voz que o que o Senhor tem dito. Porque o profeta, ele fala aquilo que ele ouve de Deus. O que Deus fala para ele, ele interpreta, ele fala para as pessoas. E aqui ele fala: olha, mulheres, ouçam o que eu vos digo. Daqui a 1 ano vocês não estarão mais nessa segurança. Vocês virão a ser turbadas, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Estará escasso a colheita. Haverá fome, haverá escassez de mantimento e de mantimento, tanto alimento quanto de dinheiro, porque era o que elas trabalhavam, era o que elas faziam. Então haveria escassez. No verso 11: tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despiai-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Se humilhai. Ele está dizendo: se humilhem, se quebrantem. Né? Verso 12: feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Aqui o profeta está dizendo: olha, na cidade do meu povo, que estava no descanso, que estava numa terra boa, vai vir sobre eles espinheiros e sarças. A Bíblia fala em outros momentos sobre espinheiros e sarças, quando fala daqueles que são inimigos de Deus, né? Inimigos do povo de Deus. Ele trata o povo como a videira, né? Como a vide, mas os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, ele trata como espinheiros e sarças. E aqui o profeta está dizendo: olha, vai chegar o tempo, está próximo, que vai vir espinheiros e sarças sobre vocês. Se humilhem, se quebrantem, é o tempo de quebrantamento, porque virá sobre o povo esses espinheiros e sarças, e sobre todas as casas de alegria, sobre as casas que estavam cheias de alegria, virá o sofrimento. Porque, verso 14, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos gados. As cidades estarão vazias, né? Os lugares de guarda, eles servirão para os animais, né? Para estarem lá, para pasto do gado. Verso 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Essa palavra é gloriosa. Esse versículo 15. E a presença de Deus se encheu nesse lugar quando eu li esse versículo 15. Quando Deus quer tratar o povo, Ele permite que venham espinheiros e sarças. Ele permite e Ele põe aqueles no governo que não são bons, são maus. E Ele chama ao povo dele: se quebrantem, se humilhem, se voltem para mim. Por quê?
porque se derramará sobre vós o Espírito lá do alto. Há um tempo atrás, uma irmã muito sábia falou para mim, eu estava conversando com ela sobre política, né? Sobre os momentos que estávamos vivendo, né, de decisão política. Hoje a gente já sabe quem governará, né, no próximo ano. E eu estava conversando com ela e eu estava falando sobre o avivamento de Deus. E ela falou que, Gisele, repara na Bíblia, todos os avivamentos que houveram foram num período de perseguição, de grande sofrimento para a igreja. Mas o derramar do Espírito Santo, o avivamento, ele ouve a igreja quando se prostra ao Senhor, se humilha aos pés dele, clama, adora, coloca e confia, coloca Deus no lugar que é de Deus, em primeiro lugar, e confia só em Deus. Há um grande avivamento sobre esse povo, sobre essa nação que coloca o Senhor, mas todo avivamento, ele foi em períodos difíceis para o povo de Deus. Mas o Senhor promete e prometeu, e Ele cumpriu, e Ele sempre cumpre com a palavra dEle, que derramará do Espírito, porque se não houver o derramar do Espírito, a igreja não suporta. A igreja é fortalecida com o Espírito Santo de Deus. É por meio do Espírito Santo, não é na nossa força. É pelo Espírito e é no Espírito Santo de Deus. E nesse versículo 15 está dizendo, olha, Isaías está falando para o povo, o Senhor, ele vai enviar sarças, ele vai enviar espinheiros, aqueles que são inimigos do povo de Deus. Mas ele derramará do Espírito Santo dele lá do alto. Verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. O deserto ele virará um bosque florido. Não haverá mais o deserto, o povo de Deus, né? Quando o derramar do Espírito Santo se derramar sobre a igreja, sobre o povo de Deus, aquilo que era deserto se tornará em preciosos bosques. O nosso Senhor nos promete isso. Ele promete ser o nosso refúgio. Ele promete ser a nossa fortaleza em tempos difíceis. Ele promete, como a gente viu no capítulo anterior, ser como uma ave que protege o seu ninho daqueles que querem atacar. Pode vir a tempestade, pode vir a perseguição, pode vir os tempos de aflições, mas com Deus podemos suportar e vencer todas as coisas. E o Senhor promete derramar do Espírito Santo dele. No verso 16 diz assim: e o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. O que está dizendo? A justiça e o juízo, ela morará no campo fértil. Podem vir sim perseguições, podem vir sim tempos difíceis, mas o Espírito Santo será derramado. E quando houver esse derramar do Espírito Santo, a justiça e o juízo prevalecerão. Estará claro aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é justo e santo e aquilo que não é justo e santo. No verso 17, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia saraiva e caia o bosque,
e a cidade seja inteiramente abatida. Olha que contraditório, mas não é para aqueles que estão em Deus, porque a gente sabe que pode, ainda que aquela palavra que fala, né, de Ageu, se eu não me engano, Ageu 2, que ainda que a vide não deu seu fruto, ainda que acabe tudo, né, eu confiarei, eu me alegrarei, eu adorarei ao Senhor. E aqui está dizendo, ainda que caia a saraiva, ainda que caia o bosque e a cidade inteira seja abalada, ainda que haja um caos, bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Bem-aventurados, nós estaremos seguros, nós estaremos em paz. No 18 e 19 fala, vocês habitarão, estarão seguros, estarão em paz. Estarão em lugares quietos de descanso. Descanso tem um nome. Descanso é o Senhor Jesus. Ele é o descanso. Precisamos buscar o descanso dele, porque ainda que a cidade seja abalada, ainda que os bosques caiam, ainda que tudo desmorone, aqueles que estão em Cristo Jesus terão paz e segurança. A paz que o mundo não consegue compreender. A paz que excede todo entendimento. Precisamos buscar, vou bater nessa tecla mais uma vez, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E é isso. Esse é o capítulo de hoje, Isaías capítulo 32. Que o Espírito Santo de Deus fale mais profundamente ao teu coração, ao meu, né, aos nossos corações, que ele derrame do Espírito Santo dele de forma tão intensa sobre a nação. Mas isso nós também precisamos nos colocar na posição, né, de nos humilhar perante ao Senhor, de quebrantar o nosso coração, de colocar ele no lugar que é dele, que é de Senhor sobre nossas vidas, sabe, de dirigir as nossas vidas. E essa é a palavra de hoje. Que o Senhor governe sobre nós, que o Senhor governe sobre o povo dele. E que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre essa terra e encha essa terra. E que muitos se voltem, que sejam avivados, que aquela igreja que estava morta, nós, o povo de Deus, que de repente estávamos começando a adormecer, que seja avivado. Que nós possamos estar atentos à voz do nosso Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos na tua presença, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Continue, Senhor, falando com a tua igreja. Fortalece, Senhor. Senhor, derrama do teu Espírito sobre a nação brasileira, Deus. Protege o teu povo, Senhor, que possamos ter descanso, ainda que tudo se abale, mas que possamos ter um descanso em Ti. Que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa rocha, que possamos, Senhor, estar correspondendo ao que o Senhor espera do teu povo. Que possamos, Senhor, estar diante de Ti com o nosso coração quebrantado. Senhor, que possamos reconhecer as nossas fraquezas e sermos transformados. Senhor, que a nossa mente seja renovada pelo Teu Espírito Santo. Que, Senhor, a nossa mente seja transformada. Que possamos estar a cada dia à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos alegrar ao Teu coração. E que essa nação, Senhor, seja governada por Ti com justiça. Em nome de Jesus é o que eu te peço.
e já te agradeço. Amém. 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 É isso. Até amanhã, o estudo de Isaías, capítulo 33, se Deus quiser. Esse estudo o Senhor colocou no meu coração, não é de hoje. Na verdade, o Senhor me trouxe, o Espírito Santo falou comigo para eu trazer acerca dos profetas, os estudos dos profetas. Tem mais alguns aqui, eu já fiz sobre Ageu, Zacarias, Oséias, agora estou em Isaías. E vem de acordo com a ordem que o Espírito Santo me dá. E vamos encerrar esse livro de Isaías, continuamos estudando, provavelmente no início de dezembro. Então, se você quiser, continue aqui comigo, né? Estudando, aprendendo mais de Deus. Eu tenho aprendido do Senhor, o Senhor tem falado comigo a cada dia, né? E que você possa estar nesse lugar de aprender. E se o Senhor falou o teu coração e você quer compartilhar essa mensagem com mais pessoas, quer que mais pessoas conheçam essa palavra, que é a palavra de Deus, não é a minha, eu tenho cuidado de falar o que está na Bíblia. É claro que eu posso trazer coisas erradas, por isso é importante você também estar meditando na palavra, né? Confrontando, entendendo, para também, quando eu me enganar em algum ponto, a gente poder se esclarecer aqui. Por isso o espaço dos comentários é livre para comentar. Então não deixe de compartilhar, de curtir para esse vídeo chegar a mais pessoas e também de comentar sobre essa palavra, o que Deus falou, o teu coração, o que Deus tem revelado a você. E é um lugar de troca, é um espaço que não é meu, é um espaço que Deus me fez criar para ter esse momento de troca. Então, o espaço é nosso. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!